O terror de muitas mulheres por causa de uma questão estética, as varizes assolam principalmente os membros inferiores, deixando aquelas marcas que parecem muito uma teia de aranha, meio arroxeada, ou então aquelas vezes que ficam muito inchadas e que deixam aquele incômodo no coração. Mas de acordo com uma pesquisa da USP de 2011, descobriu-se que mulheres que usam salto alto podem reduzir em até 30% o surgimento precoce dessas varizes. Então, se você quiser agora passar o dia todinho de salto, é uma possibilidade. Mas por incrível que pareça, entender como essas varizes se formam vai te ajudar muito mais do que ficar andando de salto. E para saber mais sobre isso, eu me chamo Jonas, sou professor de Biologia aqui do Ciências no Papel e te convido para esse mundo incrível e circular dos vasos sanguíneos. Vem! Fala galera massa, sejam bem-vindos à nossa segunda parte de sistema circulatório aqui no Ciências no Papel, para que a gente possa dar prosseguimento àquilo que a gente vem discutindo. A primeira parte a gente falou sobre a introdução, sobre o que é que o sistema faz e a presença de elementos importantes que são o sangue e suas células. Agora a gente vai estar falando dos caras que conduzem, que levam esse sangue a circular no nosso corpo, que são os vasos sanguíneos. Basicamente, a gente pode resumir em 3 vasos: as artérias, as veias e os capilares. Mais pra frente, no ensino médio, vocês podem ver que vão surgir outros, como as arteríolas, as vênulas, mas que não é o foco da nossa aulinha de hoje. O que você precisa lembrar aqui é de basicamente quais são esses vasos, qual é a característica deles, o que é que um tem e o outro não tem, e lógico, qual é a função de cada um. Então vamos começar pelo principal aqui, o vermelhão, que é as nossas artérias. Ô prof, o que a gente tem que saber? Muitos de vocês, às vezes, acabam aprendendo lá na escola da tia Chica que, basicamente, a artéria é o vaso que leva sangue arterial ou sangue rico em oxigênio. E a gente vai perceber que isso aí acaba se tornando uma mentira, tá? É verdade, sim, que boa parte do sangue que circula nas artérias é rico em O2, mas nem sempre. Existe, sim, uma exceção que a gente vai ver lá no coração, que foge muito a essa regra. Então, o que eu costumo dizer ao meu aluno? Que a melhor forma de você definir uma artéria é dizer que é um vaso que está saindo do coração. Então, todo vaso que sai do coração, ou que é derivado de uma artéria que saiu do coração, vai receber o nome de artéria. E aí, o que a gente diz? Que é um vaso que está saindo do coração em direção aos tecidos. Prof, a gente também sabe que essas artérias, elas normalmente têm 3 camadinhas, uma mais fina e interna, uma camada intermediária que é muito grossa e uma camada fininha ali no final. É essa camada grossa que vai fazer toda a diferença para a gente entender como é que funcionam as nossas artérias. Pessoal, imagine que o seu coração, quando ele contrai, ele joga o sangue com muita velocidade. Só que esse sangue também, ele vai percorrendo o vaso e vai ficando cada vez mais distante, e a tendência é que a velocidade fosse reduzindo. Mas olha, caso você não saiba, as suas artérias, elas têm muito músculo. Prof, mentira, sério? Sério, ela tem muito músculo. E é esse músculo que pode contrair ou relaxar e vai fazer com que esse sangue fique mais rápido ou mais lento. Gente, essa contração da artéria ou relaxar tem relação diretamente com a pressão. E prof, sim. O que é pressão arterial? É a força que o sangue está fazendo na parede da artéria. Então, quando a artéria ela fica mais contraída, mais fechadinha, a pressão, óbvio, é mais alta. E quando essa artéria fica mais relaxada, mais folgada, a pressão fica mais baixa. Então, isso é bem fácil da gente entender. Mas essa contração ajuda a aumentar a pressão e, consequentemente, o sangue a ir muito mais rápido do que iria em uma outra circunstância. Por exemplo, prof, entendi tudo muito bem. Pois é. Então, dependendo da forma como a gente vai fazer isso, a tua artéria ela contrai, aumenta a velocidade ou relaxa, diminuindo. Você tem uma noção de como a pressão na artéria é grande? Nós temos 2 artérias, que sobem aqui para a cabeça, que são as famosas carótidas. Pessoal, se você fizer um furozinho aqui na carótida, do tamanho mais ou menos de uma ponta de caneta, você vai jorrar sangue para fora com mais ou menos 1,5 m de distância. Olha a força e a pressão da sua artéria. Então, se você fizer um furo aqui perto do pescoço, o sangue vai jorrar aproximadamente 1,5 m, quase 2, de tão forte que é. E olha que a carótida não é nem uma artéria grossa, gigante. É uma artéria até mediana, mas mesmo assim tem muita pressão. E como a gente comentou,
Normalmente, ela vai ser rica em nutrientes, porque ela tá vindo ali do coração, então ela tá pegando ali, ó, muito oxigênio, tá sendo bombeado também para pegar os nutrientes, para espalhar isso para os tecidos. Normalmente, ela vai ser pobre em O2. Isso aqui, pelo menos, é um padrão. Lembre-se que é normalmente, não é uma regra. Prof, e sobre as veias? Aqui já vai ser o contrário. Enquanto que a artéria é um vaso que sai do coração para o tecido, a veia é um vaso que sai do tecido e vem para o coração. Então, se você pegou isso daí, fica muito fácil. Prof, mas eu aprendi que a veia é aquele vaso que é rico em sangue venoso. Mais uma vez, cuidado, porque isso pode ser enganação. Você pode acabar se enrolando com isso daí. É verdade que na maioria das vezes, a veia ela tá cheia de sangue venoso. Mas existem algumas exceções em que a veia vai estar cheia de sangue arterial, de sangue cheio de oxigênio. E aí, como é que a gente faz? Então, o melhor conceito para a veia é um vaso que sai do tecido em direção ao coração. E a artéria, ao contrário, sai do coração em direção aos tecidos. A gente, como eu comentei, normalmente ela é rica em CO2 e pobre em oxigênio. Agora, tem um detalhe. Quando a gente vê sobre a artéria, eu falei para vocês que a artéria ela tem um calibre mais grosso. E, consequentemente, isso ajuda ela a fazer força e empurrar o sangue para frente. Nas veias, infelizmente, isso não é verdade. A veia tem bem pouquinho músculo comparado à artéria, mas bem pouco mesmo. Ô, prof, e aí? Como é que fica? Então, você já parou para pensar que quando o coração contrai e o sangue desce, tá descendo pelas artérias. Show. Mas quando o sangue tá voltando, ele vai voltar para o coração, ele vem subindo, ele vem contra a gravidade. Você já parou para pensar como é que é difícil do sangue numa veia conseguir circular? Porque, veja, ela não tem muito músculo. Ela tem pouco, mas tem. Mas o que é que vai ajudar, prof, nessa subida? Meninos, olha só que coisa incrível. Como as veias, elas são ligeiramente mais finas do que as artérias, porque tem menos músculos, ela tem uma ferramentazinha no seu interior chamada de válvula. Parecem duas portinhas. Olha que incrível. Deixa eu colocar aqui para vocês como é que funciona. Suas veias, elas estão entremeadas entre a musculatura das pernas, por exemplo. Toda vez que a musculatura da perna contrai, como aqui na minha imagem, ó, contraiu, toda vez que ela contrai, ela aperta a veia e o sangue segue. Olha que legal. Ela contrai, apertou e o sangue subiu. Só que, obviamente, você não vai ficar com a perna contraída para sempre. Tem uma hora que você tem que relaxar. Na hora que esse músculo relaxa, essas portinhas, essas válvulas, elas se fecham e isso impede que o sangue volte. Uou! Sério, prof? Sério. Isso é incrível. Preste atenção, que massa. Então, toda vez que você contrai um músculo, ele aperta a veia, ela sobe. Toda vez que você relaxa o músculo, para o sangue não descer, as válvulas elas acabam fechando e pedindo esse retorno. Isso ajuda demais, demais, demais. O prof, mas no início da aula você falou sobre varizes. Como é que elas surgem, então? Pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês o fluxo normal do sangue na veia. Você vê que ele sobe, a portinha abre e ela fecha para que ele não volte. Só que, dependendo da situação, essas válvulas elas podem ficar comprometidas. E aí, esse sangue que deveria subir, ele acaba descendo e se acumulando naquele local. E na hora que ele acumula, essas veias elas acabam ficando dilatadas, elas ficam muito inchadas. Isso aí é uma veia varicosa. É isso aí que é responsável pelo que a gente chama de varizes. O que está acontecendo? Existem vários fatores, mas a gente sabe que questão hormonal também pesa bastante aqui. Os hormônios eles ajudam muito a manter a integridade dessas válvulas. Quando a mulher, por exemplo, está envelhecendo, está chegando na menopausa, esses hormônios eles vão diminuindo e, consequentemente, a eficácia das válvulas também. E aí, prof, o que é que vai acontecer? Se essa válvula não funciona, o sangue começa a acumular, essa veia começa a inchar e aí você vai ter esse problemazinho, infelizmente, da veia varicosa. Só que, veja, tem outros fatores ligados. Primeiro, varizes tem cunho genético. Ou seja, se sua mãe tem, sua avó, você, principalmente menina, é uma forte candidata a ter. Prof, porque o homem não tem? A natureza é machista? Não, deixa as drogas. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que como os meninos normalmente têm mais testosterona e, consequentemente, mais músculo, esse músculo compensa a questão das válvulas. Como o homem tem mais musculatura, então ele tem mais força para estar empurrando o sangue. Como as meninas normalmente têm menos músculos, no sentido de espessura, de desenvolvimento,
O músculo feminino, ele é mais fino, não é tão hipertrofiado quando comparado ao do homem, ele é menor em tamanho. Você acaba tendo o quê, prof? Ele não vai contrair com tanta força e aí o pop do sangue não tem eficiência suficiente para poder subir. Além disso, pessoas que passam muito tempo sentadas ou muito tempo em pé e pessoas sedentárias que não fazem esporte, não fazem caminhada, não fazem nada, são fortes candidatas a desenvolver isso daqui. Então, se vai uma dica, pratique exercícios, caminha, que isso vai ajudar bastante você a evitar, pelo menos de forma precoce, tá? O surgimento das varizes, que também às vezes doem bastante e a cirurgia também é bem desconfortável. Vamos pra frente, prof. E aí, só que fica uma dúvida. Beleza, eu sei que a artéria é todo o vaso que sai do coração. E a veia é todo o vaso que sai do tecido pro coração. Mas como é que eles se comunicam? Como é que é essa transição de uma para outra? Queridos, eu botei nessa imagem, isso aqui ficou muito rico. Olha só. Quando a artéria sai do coração, ela vai ficando cada vez mais fina, mais fina, mais fina, e ela se transforma em vasos bem fininhos chamados de capilares. Esses aqui depois começam a engrossar até virarem veias e chegarem no coração. Então, o vaso que vai fazer o meio de campo, que vai ligar a artéria com veia, basicamente é quem? Os capilares. Só que, óbvio, eles fazem muito mais do que apenas ligar um vaso no outro. O que mais, prof? Gente, é a nível de capilar que acontecem as trocas de substâncias. Então, a troca ali, glicose, de oxigênio, só acontece a nível de capilar. Por quê, prof? Porque como o capilar ele é muito fininho, ele é tão fino, até mais fino do que um fio de cabelo, fica mais fácil de você trocar os nutrientes. Pense comigo. Você tem um muro bem largo e um muro bem fininho. Onde é que você acha mais fácil de passar alguma substância? No mais fino. Então esse meu gifzinho aqui mostra bastante bem isso acontecendo lá no pulmão. Então, ó, vem o CO2 nas hemácias, ó, elas vêm bem apagadas, elas soltam aqui dentro. E em compensação, tá chegando o oxigênio pelos alvéolos e entrando no capilar. Você percebe que a hemácia ela acende, ó, dando ideia de sangue arterial, de sangue cheio de O2. Olha que bacana. E aqui eu coloquei para vocês de forma esquemática um resumo desse processo da circulação. Então, ó, o coração ele contrai, joga o sangue para a artéria vai levar esse sangue para todo o corpo, depois ela vai se dividindo e vai se tornar em capilares. Esses capilares vão fazer a troca de substâncias, de gases, de nutrientes, vão também receber os outros gases, vão receber também os metabólitos. Eles vão se reunindo na forma de veia e vai depois trazer esse sangue aqui pro coração. Então é sempre esse ciclo, tá? Por isso que eu digo que os vasos eles têm esse formato circular. Sai do coração, dá a volta e volta pro coração. Sai do coração, dá a volta e retorna pro coração. Você sabe o que é mais fantástico do que isso? O seu like. Então, deixa o like aí maroto nesse nosso vídeo. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não ficar de fora da nossa playlist. Se ficou alguma dúvida também, bota aí nos comentários. Um cheiro bem grande e até a próxima!